Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vocês estão bem? Estão em casa? Então, dando continuidade ao nosso capítulo 6, hoje nós vamos falar de alguns pontos, que ficaram da outra aula, Tentei explanar esses pontos hoje para vocês, certo? Então, continuando os impactos socioambientais, continentes América e África, certo? A aula 3 do nosso capítulo 6 vai tratar algumas curiosidades, fechar o assunto com vocês. A questão do jalapão, muito interessante, que a gente ainda não conversou sobre ele. Emissão de gases do efeito estufa, para se explanar. A página 53, que traz a seção de organizar as ideias do livro. E a questão do Sahel, certo? Após a aula, vocês resolvem as atividades do caderno de atividades que estão descritas aqui no slide. Vamos lá? Começando pelo Haiti, Problemas socioeconômicos desse país. Conforme os dados da ONU, o Haiti detém o pior índice de desenvolvimento humano, o IDH, do continente americano. Entre os vários fatores que contribuem para essa situação estão: expectativa de vida é de apenas 60 anos de idade, os serviços de saneamento ambiental são destinados a menos da metade das residências, a maioria dos haitianos vive abaixo da linha de analfabetismo, de pobreza, cerca de 60% dos habitantes são subnutridos e o índice de analfabetismo é de 38%. A taxa de mortalidade infantil é de 62 para cada 1.000 nascidos vivos. Ou seja, a cada 1.000 crianças que nascem, 62 morrem. Além de todos esses problemas socioeconômicos, o Haiti, em janeiro de 2010, foi atingido por um terremoto que provocou a morte de mais de 120 mil pessoas. É muito problema junto, não é, gente? Então, nós sabemos que o Haiti é um país com a localização geográfica, complicada, por ser área de instabilidade, certo? Que passa por esses fenômenos, por essas catástrofes naturais. Além de todos esses fatores de ordem natural, ainda é agravado pelos fatores de ordem socioeconômica, que a gente destacou aqui nesse slide. E é muita coisa a se pensar. Como que essa população consegue sobreviver? Vários fatores que contribuem para essa posição que o Haiti ocupa, certo? Analfabetismo, baixa expectativa de vida, saneamento que não tem para a maioria da população, Então, a gente viu na aula passada também que quando um país passa por um fenômeno de ordem natural, seja um tsunami, um furacão, um terremoto, quando ocorre em determinado país, esse país ele vai se reerguer, ele vai se recuperar, mas as populações precárias, populações mais pobres, demoram mais a se recuperar. Isso é uma consequência, isso é um fator que se acentua porque a população já vive ali à margem da pobreza. Então, se você já tem aquele fator negativo, já vive numa classe baixa, numa classe pobre, quando ocorre um fenômeno desses, é claro que a sua recuperação vai ser mais lenta do que os países mais ricos, do que as populações são mais desenvolvidas, não é assim? Então, a questão, pensando pelo lado natural, a gente sabe que esses fatores, que existem países que não estão livres dessa ocorrência, tudo bem. Agora, os fatores de ordem socioeconômica, sim, eles são determinados pela população
e pelas administrações dos países, certo? Então, a questão do analfabetismo, a mortalidade infantil, tudo isso pode ser combatido, tudo isso pode ser revertido, né, para a melhoria da população. A ilha Hispaniola, situada nas Grandes Antilhas da América Central. Então, essa imagem está no material de vocês, no caderno de atividade, né, de vocês. E é uma imagem da questão que vocês irão resolver, né? E aí ela pede que você localize as duas ilhas, né? Vocês vão fazer uma seta no desenho e localizar aí cada uma. Então, eu já coloquei aqui, que vocês já usam como resposta, né? O Haiti é a porção estreita no oeste da ilha, vejam no desenho, ó. E a República Dominicana fica ao leste da ilha. Então, já está aí bem claro qual será a resposta. Qual vai ser o trabalho de vocês? Fazer a setinha indicando, né, onde é o Haiti e onde está localizada a República Dominicana. Jalapão. Algumas curiosidades sobre o Jalapão que a gente ainda não conversou. Primeiro, região situada em Tocantins, cujas formações geológicas e geomorfológicas representam monumentos naturais de grande atração turística. Então, muito visitado, né? Atividade econômica, turismo, né? Que gera muito dinheiro e muito bonito o local, por sinal. Quem já visitou, quem já teve a oportunidade de ir ao Jalapão, né, se impressiona com a beleza do local. Constituído em grande parte por rochas calcárias, o Jalapão conta com cavernas, cânions e pináculos. Pináculos são aquelas formações que lembram os torres, que em seu conjunto constitui um modelado esculpido pela ação da água de superfície e subterrânea, denominada de karsts. Nós já estudamos sobre os karsts. Vocês sabem que os karsts são formações geológicas formadas por rochas solúveis que podem se dissolver na presença da água, certo? Isso são formações karsts que vocês estudam no 6º e 7º ano. Então, lá no Jalapão, a formação geológica desse território é predominantemente de karsts. Essas formações que podem ser, essas rochas que podem ser solúveis na presença da água, certo? Outra característica interessante das regiões de karsts é a formação de cavernas. E essas cavernas, por sua vez, é que vai proporcionar toda a beleza do local. Os turistas visitam essas cavernas, né? E se impressionam com essas formações, certo? A água de superfície ou a subterrânea, né, são denominadas karsts porque existem no subsolo, certo? Essas águas são exploradas, né, mas com muito cuidado e manutenção necessária para que não ocorra o desmoronamento da superfície. Nós sabemos que as áreas de karsts, né, quando essas águas são exploradas do subsolo até a superfície, elas formam os rios subterrâneos e esses rios, por sua vez, fazem o seu curso lá no interior da superfície, como se fossem também os rios que a gente observa aqui na parte do solo, não é? Então, essas águas devem ser utilizadas, mas de uma forma consciente, monitorada, para que não haja o desabamento da parte superior do solo, né? Já que o interior do solo, né, é formado por essas cavernas, formações de rochas calcárias. E a imagem, né, lá do local que a gente está discutindo, o caso Jalapão, observa a formação, que coisa linda. E aqui uma torre, ó, como ele descreveu lá no slide, que são características desse local. Muito bonito, né? Então, o local é
tem todos esses formatos. E aqui por dentro são rios, lagos de águas cristalinas e cavernas. Essa é a formação, a estrutura geológica e geomorfológica do Jalapão, no Tocantins. Né? Uma beleza natural que a gente pode observar. Seu interior, gente, águas cristalinas, azuis, verdeadas, claras, não é? Essas cavernas todas dotadas por esses lagos de água, onde as pessoas se banham, relaxam, e um espetáculo da natureza. Na página 24, o material do caderno de atividade de vocês, tem essa representação, como ela também aparece lá no livro, né, como forma de explicação. Então, tia ainda não tinha falado sobre ela. Ficou para hoje a gente dar uma orientação, uma interpretação melhor sobre a imagem. Vamos lá. Essa imagem é chamada de anamorfose. O que é a anamorfose? Né, o que ela representa? Então, a anamorfose é nada mais do que uma representação gráfica em que o tamanho dos países é proporcional ao volume do elemento. Então, veja. Sim, mas aqui não tem um local, só tem as cores, isso mesmo. E o título é Anamorfose, países que mais emitiram CO2 por fontes de energia. Isso registrado no período de 1850 a 2007. Então, gente, que representa o elemento, o CO2. Então, se o país, continente, aqui, está dessa forma, a cor do país está representando a quantidade do CO2. Por isso que é chamado de anamorfose, certo? E pela observação, que a gente pode descrever aí, vocês vão usar para a atividade, né? O nome de 3 países que vêm contribuindo com a emissão desses gases, do efeito estufa. Então, eu citei os 3 aqui como exemplo, mas claro que vocês podem identificar outros que também estejam na mesma situação e colocar na atividade de vocês, certo? Eu citei como resposta que seria China, Estados Unidos, né? E Índia, aqui vizinho da China. Esses 3 estão sendo os campeões, certo? Na emissão do CO2. Países muito poluentes que produzem, né? Muito e que também emitem muito o CO2 na atmosfera, certo? E a outra alternativa, né, seria a questão da comparação no nosso continente, a comparação com a África, a América do Norte, em comparação com a África e com a América Latina. Então, o que observar dessa comparação? A América do Norte, por sua vez, contribui de forma mais intensa com tais emissões. Claro, por quê? Quais fatores que fazem isso acontecer, né? Então, nós temos a questão da economia, Estados Unidos, né? País desenvolvido, economicamente, industrializado. Então, razão da economia, o padrão de consumo das pessoas, consomem mais, produzem mais, né? Consequentemente, poluem mais. Isso é uma verdade, né, que até hoje não mudou. Então, se você compra mais, as empresas produzem mais para lhe vender. E você comprando mais, você gera mais lixo, você gera mais poluição. Está tudo atrelado, não é assim? O padrão de consumo. E isso vem, né, contrariar a questão da América do Sul, nós aqui, ó, e da África também. Estamos consumindo mais, estamos consumindo menos que a América do Norte, consequentemente, estamos poluindo menos. Isso é uma verdade. Claro que o sonho de todo o país é ser industrializado, né? É ser um país desenvolvido. Só que quando a gente pensa na questão do desenvolvimento, crescimento, né? Desenvolvimento industrial, uso de matéria-primas e recursos minerais naturais,
nós temos que pensar na questão do meio ambiente, a qualidade do nosso planeta, né? Pensar em crescer, desenvolver de forma sustentável, para garantir a sobrevivência das futuras gerações. Porque só consumindo, poluindo do ritmo que está, né, corre-se o risco de o planeta não ser mais capaz de abrigar a vida humana, né? E vida, forma nenhuma de vida, certo? Então, a América do Norte, só edificando aí a questão, a América do Norte produz mais, consome mais, polui mais, né? Em contrapartida, a América do Sul e a África, se são menos desenvolvidos, se produzem menos, também estão poluindo menos, ok? Este quadro vem retratar aí a questão dos impactos socioambientais estudados nesse conteúdo. É o quadro da página 53, estou usando como correção para vocês, né? Já deixo aqui a correção dessa atividade, certo? Da página 53, a questão dos impactos socioambientais estudados nesse capítulo, e aqui ele pergunta por regiões e os exemplos desses impactos, certo? Então, aqui cada um já está especificado na América anglo-saxônica. Vamos lá. Tundras e florestas frias. Quais impactos? Aquecimento global, degelo, poluição do solo, atmosfera com extração mineral, desflorestamento. Também vazamento de petróleo, resíduos despejados no mar, poluição de portos e instalações industriais. Tudo isso já foi visto ao longo do capítulo, né, gente? Mudanças climáticas, inundação de áreas costeiras em vales fluviais, maior ocorrência de furacões, secas e enchentes. E o que isso vai refletir nas cidades? Então, formação da ilha de calor, como a gente viu na aula passada, inversão térmica, chuvas ácidas e smog fotoquímico. Desses exemplos aqui, gente, nós só não estudamos esse último, mas já trago hoje para vocês, daqui a pouquinho, certo? Já conversamos sobre ele, não é assim? A América Latina e a África, florestas e savanas. Vamos lá, as ocorrências: desflorestamento, extinção de espécies, mineração, poluição do solo, da água, do ar. Nos desertos e estepes ocorre o que? A desertificação e a perda do solo. Rios e águas subterrâneas, controle e distribuição de vazão das águas, redução do fluxo, principalmente a junção das barragens, como a gente estudou na aula passada, né, a questão lá da África, exploração descontrolada dos lençóis e aquíferos. E o que isso vai trazer para as cidades? Uma expansão urbana em área de risco, ocupação das encostas e várzeas que não poderiam ser ocupadas, movimentos de massa, inundações, vulnerabilidade socioambiental. Então estão aí todos os exemplos de impactos socioambientais estudados neste capítulo por regiões e ambientes, como ele destaca, certo? Então, falando sobre o smog fotoquímico, que a gente ainda não conversou sobre ele, é uma palavra de origem da união de duas palavras que se juntaram, né, a junção, né? O smog é oriundo da união de smoke, né, uma palavra inglesa, significa fumaça, e fog, que significa neblina, daí smog fotoquímico. O termo é usado para descrever um tipo de poluição atmosférica caracterizado pela formação de uma nuvem, que é uma mistura de fumaça, neblina, ar, poluentes gasosos e partículas sólidas. Então, nada mais é do que mistura de tudo o que é poluição. Vai formar essa cortina, essa neblina, como eles chamam, certo? E o resultado de toda essa combinação aí
é uma inversão térmica que ocorre em épocas frias do ano e em lugares com muita poluição. Então, estudos apontam que esse fenômeno, quando ele ocorre nas cidades, ele causa principalmente doenças respiratórias, certo? E, dependendo da sua intensidade, da sua durabilidade, de quantos dias esse fenômeno vai ficar no ar, também, vai haver a ocorrência, né, dessas doenças respiratórias e também o agravamento de alguma doença respiratória que a pessoa já tem, né, já sofre de alguma doença respiratória. Com esse fenômeno, essa doença pode ser agravada, certo? Então, ela é uma cortina acinzentada, azulada, que se forma no ar sobre as cidades, né, quando há muita concentração desses poluentes. E aí, essa cortina tende, né, a trazer todos esses componentes aí. Mistura de fumaça, neblina, porque o tempo está frio, o ar e ainda os poluentes gasosos, certo? A imagem aí retrata, né, um momento desses de poluição que estamos falando. Esse novo fotoquímico em 12 de janeiro de 2013. Isso aconteceu na China, em Pequim especificamente. E aí a gente observa como fica, né, a cidade que passa por esse fenômeno, certo? Tudo coberto de fumaça e, como eu falei para vocês, uma cortina acinzentada, e nessa cortina tem todos os componentes que eu citei, inclusive os poluentes, ok? O Sahel, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque também aparece no nosso conteúdo. Corresponde a uma faixa que acompanha paralelamente o deserto do Saara, na África, em sua margem sul, que se compõe de vegetação de estepes adaptadas ao clima semiárido. A área, porém, intensamente ocupada pela população e pelas atividades agropecuárias de subsistência, tem sido uma das mais atingidas pelo processo de desertificação. E processo de desertificação nós já conversamos na aula passada. Assim, citei até o caso da Caatinga, aqui na América do Sul, no caso do Brasil, né, a nossa Caatinga, já está iniciando o processo de desertificação. Hoje, trazendo para vocês que neste local, lá da África também, está sendo atingido, né, especificamente no Sahel, por ser uma área muito intensamente ocupada, né, na prática das atividades agropecuárias de subsistência, certo? Por hoje é só, vocês resolvam a atividade, né? Até a próxima aula e tenham todos aí uma boa semana.